Sting é um filme de 2024, um filme de terror, que tem dado mais ou menos o que falar. E acompanhamos basicamente a história de Charlotte, uma rapariga dos seus 12, 13 anos que acaba por roubar uma aranha estranha da casa de bonecas da sua avó e ela leva para casa. E essa aranha começa a apresentar comportamentos um pouco suspeitos. Porque ela e a Charlotte vão desenvolvendo uma relação muito carnívora, vamos assim dizer. A aranha sempre que tem fome, ela emite um som, faz um movimento. E a Charlotte vai lhe alimentando de coisas assim, insetos, baratas, não sei o que e tal. Até que chega um ponto... No, that is a physiological impossibility. Em que a Charlotte começa a desconfiar um pouco da aranha e leva para um rapaz que vive no prédio em que ela vive. Ele meio que estuda insetos, estuda bichos e tal, como um biólogo de animais, vamos assim dizer. E ele fica com a aranha, faz um estudo, ele vai alimentando a aranha com coisas maiores, como ratos, por aí e tal. E a aranha cresce num tamanho gigantesco. E assim, não só o físico da aranha cresce, como também a forma da aranha. Até que a aranha começa a fazer vítimas no prédio. Humanos, animais, por aí. Até que ela pega e rapta, sem querer, querendo muito, a própria Charlotte, que juntamente com o seu pai e um desinfestador lá do prédio, que foi meio que raptado, eles acabam por derrotar a aranha. Mas será que essa aranha foi mesmo derrotada 100%? Será que ela morreu uma aranha gigante daquelas? Será? To feed on living flesh. It's all my fault. We have to deal with this together. Esse filme foi dirigido e produzido por Glenn Rose Turner. Não tem nenhuma plataforma de streaming que eu conheça nesse momento que agregue esse filme. Se vocês conhecem, por favor, deixem aqui no canal. E vamos ao spoiler. Basicamente o filme acompanha a Charlotte, como eu já vos disse, que é uma rapariga que vive no prédio que é da avó, que está a ser gerido pela tia, algo do gênero, se não me engano, porque a avó da Charlotte meio que já está idosa, já não raciocina muito bem, já está com Alzheimer ou algo do gênero. You called about the noises in your walls, right? Oh, no, not me. You sure about that? E o que acontece? A Charlotte vive com a mãe, o padrasto e o novo irmãozinho. E a Charlotte é uma rapariga assim estranha, tem uma relação um pouco conturbada com o padrasto. O padrasto está a criar uma banda desenhada da história da Charlotte, né? Só que quando a Charlotte dá ideias, ele menospreza, acha-se adulto, que sabe tudo e por aí, enfim. E isso faz com que a relação dele e da Charlotte esteja sempre nos altos e baixos. Why? Because he's 6 months old and he eats paper. Every time I try and connect, she takes 2 steps back. Night, Ethan. Então, a Charlotte meio que faz umas mãos largas em algumas coisas da avó, como as bonecas dela, as casinhas de brincar, porque a avó também coleciona umas coisas assim esquisitas. Até que num desses dias ela passa pelos canos do prédio e ela vai para o quarto da avó pegar alguma coisa e ela encontra uma aranha. Uma aranha estranha, uma aranha fora do normal, porque ela tem um rabinho assim mais gordinho e tal. Ela põe numa caixa de fósforos, se não me engano, e ela leva. Chegando em casa, ela põe num pote de vidro e ela vai percebendo ao longo do tempo que a aranha devora coisas. You hungry? Cool. We're gonna call you Sting. Hi, Eric. Could a spider grow twice? Não era bem para uma aranha normal devorar, como por exemplo, ela acaba com a vida de uma barata em questão de segundos. E a Charlotte foi alimentando essa aranha, ao mesmo tempo que nós vemos como é a relação
da tia dela que comanda o prédio é com todo mundo, ela é muito arrogante, ela é muito excêntrica, ela é muito prepotente. Nós conhecemos também o relacionamento dos pais da Charlotte, no caso do padrasto, e a mãe, que não está lá dos melhores por questões financeiras e também porque existe um pequeno segredo. O pai da Charlotte, ele está perto deles, só que ele não dá assistência nenhuma. Porém, a mãe da Charlotte, para confortar a Charlotte, mente a ela que o pai dela está lá no Polo Norte ou no Alasca, algo assim, para caminho da pesca, que o pai se importa e tudo mais. Até que numa briga, o padrasto da Charlotte atira isso à cara da miúda e a miúda fica chamando magoada. I don't think a rat's gonna do that. A relação do padrasto e da mãe da Charlotte fica um pouco conturbada por causa dessa situação, porque o pai diz que tinha que dizer porque a Charlotte estava a faltar respeito, a mãe diz que isso não era da conta dele, enfim, fica esse clima todo. E nós temos personagens meio que secundárias, que são algumas pessoas do prédio, como por exemplo, tem a Maria, que é uma mulher que perdeu o marido e os filhos, acho que num acidente, e ela meio que bebe quase todos os dias, vive com um cachorro, que tornou-se uma das vítimas da aranha. Will paralyze its prey. Because it might. Nós também conhecemos o Frank, que é basicamente um desinvestador lá da cidade, daquela zona, né, que o prédio está localizado, que acaba por se tornar uma vítima não fatal da aranha também. É um filme que tem um pouco de comédia negra, né? Comédia assim, desenroscada. Ele tem uma pegada de suspense muito grande sobre o que é que vai acontecer. Ele tem algumas cenas explícitas de violência, como por exemplo, quando a aranha vai decorar o papagaio da avó da Charlotte e nós vemos o papagaio, vemos mais ou menos a sequência em que ele é atacado e depois só vemos ele totalmente depenado, né? Entendendo, entre muitas aspas, o que aconteceu e os restos de sangue a subir pelos canos. Sweet G. Então nós temos desse gênero de coisas. Minhas considerações, o filme, ele desenrola-se bem. O roteiro desenrola-se muito bem, é um filme que te prende, né, para quem está interessado em ver a história do filme. Porém, não é um roteiro propriamente que te entusiasma ou te surpreende, porque as coisas são muito previsíveis. A aranha vai crescendo, obviamente tu estás num prédio comprido e, sei lá, tipo, estás a criar uma aranha gigante que devora, entre aspas, carne. O mínimo que tu podes esperar é que ele ou devore todos da vossa casa e depois qualquer pessoa que entrar ele vai fazer de vítima, ou que ele vai fugir da tua casa e vai devorando as pessoas, que é basicamente o que acontece. Spiders only know two things. Segundo, é que ele é tão previsível que chega a ser aborrecido, porque o filme todo se passa em poucos dias. Como ele se passa todo no prédio, dentro do prédio, acaba por não ter muita dinâmica, entre aspas, né? Acaba por a coloração ser quase a mesma, que é ou é um escuro muito, muito presente, com algumas iluminações, tipo lâmpada de casa e tal, ou acaba por ser um dia assim meio escuro, não? Um dia cinzentado. Então acaba por ter isso, não se explora nada de fora, parece que ninguém sai da casa. O padrasto da Charlotte trabalha dentro de casa, ele meio que faz tudo do prédio e em horas livres ele é meio que ilustrador. A mãe da Charlotte, ela estuda para alguma coisa, mas não se sabe bem o que é, se ela é enfermeira, se ela está a estudar para ser o quê, não se sabe. A relação toda, as personagens todas desenvolvidas foi algo muito superficial, foi algo como nós vamos pôr uma história que poderia ser comum, normal numa família, para nós não desenvolvermos muito as personagens, para que vocês se conectem rápido, porque é uma realidade comum, né? É uma coisa que você vê, sei lá, se você vive num prédio é uma coisa que tu vês, tu não tens uma relação aprofundada com os teus vizinhos, mas também não tens uma relação superficial, é uma relação de convivência, né? Eu acho que é assim que eu posso explicar. Big one. Então, o roteiro tem esses pontos. Ele é bom, mas ele não é dinâmico o suficiente para realmente prender a tua atenção a 100%. Então ele vai colocando, ou volta
e meia, hora e meia, ele vai colocando situações de acontecimentos assim para chocar. Só que, eu não sei, achei muito previsível. Achei extremamente... Parece que ele foi acelerando. Parece que tem uma parte aqui que eles podiam explicar mais, depois aceleram, depois para, depois acelera, depois para, depois acelera, depois para. Então achei que eles, em algumas partes eles correram muito e em outras eles foram muito lentos. Teve essa questão. We have to deal with this together. Porém, o filme segue com uma pegada muito interessante, que é a questão de ser uma criança a criar uma relação com um inseto do género e o facto dela esconder-se dos pais e tal. Também vai falando muito sobre isso, sobre a relação que geralmente adolescentes têm com os pais, essa coisa toda. Então, essas são as minhas considerações do filme. Eu gosto muito do roteiro, apesar dessas lacunas que eu já apresentei. Não gosto tanto da fotografia porque não tem tantas coisas interessantes. Tem alguns momentos com uma fotografia muito bonitinha, mas não é assim de todo, né? Poderia ter uma coloração menos tão escura, porque geralmente o filme, quando é muito escuro, ele esconde muitos efeitos que não ficaram tão bem feitos ou algo do gênero, né? Tem esse segredo no ar, né? Tem essa teoria no ar de que filmes demasiado escuros é por causa disso. Então isso me pega um pouco, principalmente quando a aranha vai aparecer ou ela surge, coisinhas assim, porque parece mesmo que não está bem feito. E depois vem mais um cenário totalmente escuro, fica muito complicado. Mas é isso, eu espero que vocês já tenham assistido, e se vocês já assistiram, deixem aqui nos comentários. Se vocês ainda não assistiram, procurem assistir, que é um filme que pelo menos um arrepiozinho vai vos dar, tá bom? Fiquem aqui comigo, nos próximos vídeos nós vamos falar sobre outros e outros filmes. Nós agora estamos a fazer a cobertura de 2 séries, que é Dead Hot e Pauline. Uma está disponível na Amazon Prime e a outra está disponível na Disney Plus.